Boa noite a todos e todas que nesse momento estão ao vivo pela página do Centro-Oeste para participar do debate da quinta etapa sobre a resistência e a solidariedade no oeste e sudoeste do Paraná. Nós vamos aguardar uns minutos até as pessoas se conectarem e também para o Nildemar, que é do MST, conseguir fazer a sua conexão técnica a essa live. Então, aguardamos uns minutinhos. Tudo bem? Então, nós começamos o nosso debate de hoje. Eu sou José Alfonso Klein, professor da UniOeste, sou membro da diretoria do Centro-Oeste, Sindicato dos Trabalhadores Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do Paraná, Oeste e Sudoeste do Paraná. Sou também militante da Intersindical e estamos construindo os 5 comitês de resistência e solidariedade, onde a UniOeste tem campi. Então, Toledo, Cascavel, Marechal, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, ao longo dos últimos 5 meses. E hoje nós estamos na quinta etapa do debate, construindo resistência e solidariedade, contando com a presença hoje com a Alessandra, que é representante da UniOeste, Sindicato dos Docentes da UniOeste, a Kelly, que é do Centro-Oeste,
vai estar representando o Centro-Oeste para esse debate, e estamos aguardando ainda o Nildemar, que é do MST e também dos Direitos Humanos de Foz do Iguaçu. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do que vem a ser essa nossa atividade. Como disse, é a quinta etapa das entidades que representam os comitês. Nós temos o envolvimento de 40 entidades do movimento sindical, popular, estudantil, com participação também indígena, quilombola, aqui do oeste e sudoeste do Paraná, desde dia 30 de março, que nós iniciamos o primeiro comitê em Cascavel, e de lá para cá nós construímos os 5 comitês de resistência e solidariedade. O que nos pauta é uma análise de conjuntura que, daquela época, nós fizemos diante da crise do capital, crise econômica, e também da pandemia do coronavírus. São duas questões estruturais muito fortes na conjuntura que nos fizeram, enquanto sindicato, direção sindical, né, do Centro-Oeste, tirar uma posição e convidar os demais sindicatos e movimentos da região a participar desse processo de construção, dado que a conjuntura em crise produz muito desemprego, subemprego, fome, não só no Brasil como no mundo, e também a Covid-19, que vai deixando vítimas, né, de lá para cá, chegando a triste realidade hoje de 208.900 mortos, né, seres humanos que já perderam sua vida aqui no Brasil, e familiares enlutados diante dessa triste realidade de morte, né, e também a crise econômica sem precedentes, que se coloca numa situação, na visão mais otimista do Fundo Monetário Internacional, de 5,3% de recuo do PIB no próximo período, ou, na visão do governo, 4,7% de recuo do PIB, ou, na visão mais pessimista, nos próximos 50 dias, um recuo de 8,6% de recuo do PIB aqui no Brasil. E essa situação da economia em crise, né, arrebenta sempre contra a classe trabalhadora. Uma situação que, em maio, colocou 12,2% da força de trabalho em desemprego, em julho, 13%, né, a maior desde 1980, maior índice de desemprego, uma perda de 3 milhões de postos de trabalho com carteira assinada, avaliado no dia 15 de maio. A última crise de 2015 e 2016, na verdade, aponta um quadro que é maior e mais preocupante do que a crise, a atual crise é mais preocupante do que essa crise de 2015 e 2016, né? A retração prevista pela FGV, em sua análise econômica de empregos, prevê 4,4% de recuo de empregos dos serviços, 7,4% na indústria, 11,4% na construção civil, e nos agronegócios, na agropecuária, que é o forte do Paraná, ou do estado do Paraná, 2,9% em alta, não é? Nessa situação de crise econômica combinada com a crise ou a pandemia do coronavírus. A desigualdade social que mais se percebe nesse período afeta mais diretamente trabalhadores que moram nas periferias, piora mais para mulheres, piora mais para os negros, né? Da classe trabalhadora, os mais vulneráveis são os que moram em periferias ou que são negros ou mulheres.
Até aqui, teve uma redução de jornada de trabalho com redução de salário, então, de 7 milhões de trabalhadores que recebem meio salário mínimo, R$ 752. O recuo nos serviços do mês de março foi avaliado em 6,9%, e a previsão em março, logo em seguida, foi para 2,7%, né? E há uma retração das empresas da indústria de transformação no geral em 14,4%, e a paralisação em abril, principalmente aí da fábrica ou indústria de veículos, calçados, vestuário, são os mais afetados, as indústrias mais afetadas do período, de forma que tem um impacto econômico geral de 2% das empresas paralisadas, em 2% a mais do que foi na crise de 2008, 2009. Então, a crise de 2015, 2016, né, não teve um impacto tão grande, nem a de 2008, 2009, como a crise agora, dessa crise econômica mundial. A produção brasileira encolheu, no geral, 9,1%, e a avaliação que o Fundo Monetário Internacional faz é uma retração em 3% maior do que foi a de 1929, que foi a grande crise de Wall Street nos Estados Unidos, que acabou se tornando uma crise mundial da economia da época, a crise de superprodução da época. Uma das questões hoje colocadas no cenário brasileiro, a principal questão é a instabilidade política que acompanha a crise econômica. Então, centenas de pedidos de impeachment para o presidente da República, brigas entre executivo, legislativo, judiciário, queda constante de ministros, estamos sem ministro de saúde há meses, né? Briga do presidente com governadores, ou seja, cria uma instabilidade política muito grande no país, um presidente que acaba dizendo que a Covid-19 é uma gripezinha, entre outros deboches que ele faz com a vida e a saúde das pessoas. O consumo, nesse período, deixou de ser o patamar principal de crescimento, de investimentos internos e externos, devido a essa incerteza política que aponta hoje um recuo de 30% no geral, do ponto de vista das exportações, do ponto de vista do mercado interno e externo, né? De forma que mesmo o Banco Central, tendo vendido em torno de 339 bilhões de dólares no mês de abril, não conseguiu retomar a economia. E essa situação econômica, portanto, deixa no Brasil aproximadamente 13 milhões de brasileiros sem emprego, 13 milhões e meio de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que não recebem $1 por dia, e em torno de 30% de trabalhadores que estão na informalidade, né? Estão na informalidade, que não têm direitos praticamente além desse emprego, né, da informalidade. A situação que se espera pela frente na economia é uma situação de pobreza maior, muito maior para os que já são vulneráveis, tanto os trabalhadores quanto os indígenas, os quilombolas, todos aqueles que são mais vulneráveis. E essa situação, combinada com a crise da pandemia do coronavírus, que hoje nós contamos, infelizmente, no mundo, 21.826.815 infectados,
773.052 mortos, o que nos coloca numa situação de homenagem eterna aos trabalhadores da saúde, é que mundialmente tem 13.888.301 recuperados, pessoas que estavam com a Covid, que foram recuperados ao mérito dos trabalhadores da saúde. Da mesma forma, no Brasil, os infectados, 3.370.262, recuperados desses 3.370.000, 2.699.080 pessoas recuperadas ao mérito dos trabalhadores da saúde. Claro, também da tecnologia, da ciência, mas especialmente dos trabalhadores da saúde e suas equipes. Então, sempre não podemos esquecer, em momento algum, a homenagem aos trabalhadores da saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, que diuturnamente salvam vidas. Então, esse é o quadro do ponto de vista da Covid, e na nossa região não é muito diferente, nós estamos no pico da pandemia na nossa região, e não tem motivos para relaxamento do isolamento social, para tentar ou impedir ao máximo a contaminação de mais seres humanos na nossa região, colocando principalmente a situação do sistema de saúde, que em vários lugares do país está em colapso ou pré-colapso, e na nossa região não é muito diferente, porque as vagas de UTI são poucas para tanta gente que vai se contaminando e que tem o risco de morte iminente. Para terminar essa minha introdução, queria dizer para todos e todas que o nosso comitê, até aqui, tem atendido parcialmente essas situações de vulnerabilidade. Nós conseguimos até aqui entregar 3.195 cestas básicas. Nós conseguimos arrecadar em torno de R$371.680 para comprar essas cestas básicas, fora material de construção, máscaras, material de primeira necessidade para o hospital, para trabalhadores da saúde, né? Fora Vale Gás, enfim, atendemos 3.195 pessoas, ou famílias até nesse momento, com cestas básicas, e que nos orgulha e nos deixa bastante animados a continuar na resistência, na solidariedade, e principalmente em ter conseguido colocar em movimento várias entidades sindicais, populares e estudantis, né? Em torno de 40 entidades de militantes que diuturnamente se dedicam com trabalho voluntário para a gente fazer acontecer a solidariedade de classe com aqueles que menos têm. Em outras palavras, os que pouco têm fazem a diferença na solidariedade de classe com aqueles que nada, né, ou menos ainda têm. Então, esse é o sentido desse nosso debate do dia de hoje. Nós vamos aqui ouvir a Alessandra, a Kelly e também o Nildemar, se ele chegar em tempo, para fazer um link, uma avaliação entre o seu sindicato, a atuação do seu sindicato e a relação com os comitês de resistência e solidariedade da nossa região. Então, inicialmente, quero agradecer aqui a presença da Kelly, a presença da Alessandra, a presença da Verônica, que está fazendo a interpretação de Libras, né? Muito obrigado. A presença do Wagner, que está cuidando da parte técnica. Wagner é jornalista do Centro-Oeste de Ser Toledo. Muito obrigado. E agradecer a todos que vão nos acompanhar nesse debate aqui pela página do Centro-Oeste, né? Aqui pelo Facebook. Então, todos e todas bem-vindos. Sintam-se à vontade para mandar mensagens, para fazer perguntas, contribuir com o debate, para enriquecer o nosso debate nessa noite. Então, nós iniciamos, então, com a fala da Alessandra, né? A Alessandra, rapidamente aqui, para fazer uma apresentação mais completa, né?
fugiu aqui um pouquinho, mas já achei. Alessandra Rosa Carrijo, presidente interina da UniOeste, enfermeira, doutora em Ciência da Saúde e professora da UniOeste de Foz do Iguaçu, e participa também do Comitê de Resistência e Solidariedade de Foz do Iguaçu. É contigo, Alessandra. Boa noite, Alfonso, Kelly, Nildemar, Verônica, companheiros, ouvintes que estão nos assistindo. Eu quero agradecer primeiro, pelo convite. Desde o início, quando o Alfonso fez a nossa apresentação, a UniOeste, ela aceitou prontamente, o convite para compor o comitê. Nós somos o sindicato que representa os docentes, da UniOeste. Como o Alfonso comentou, eu estou na presidência do sindicato interinamente, desde junho desse ano, devido ao afastamento, à descompatibilização da professora Lilian para concorrer a vereadora em Cascavel. E, embora estejamos com um número reduzido de pessoas na diretoria, eu conto com o apoio e a força aí dos colegas, então também quero agradecer muito os colegas da diretoria, que têm se mobilizado também, não só em relação às ações do comitê, mas também as outras ações que cabem ao sindicato defender em relação aos direitos dos trabalhadores, dos professores da UniOeste. Então, nós aqui, a UniOeste, ela tem nós temos uma subseção em Francisco Beltrão, também representada lá pela presidenta dessa subseção, da professora Andressa, e desde o início da montagem do comitê, nós nos disponibilizamos enquanto sindicato para atender a qualquer necessidade que fosse surgindo com relação ao combate à pandemia e também à ajuda, solidariedade a quem estava mais precisando nesse momento. Então, aqui em Foz, nós temos trabalhado junto com a Tamara, que também compõe aí o Sintioeste, na entrega das cestas básicas. Então, a gente tem feito um trabalho de divulgação desse comitê nos nossos grupos, nos e-mails, nas redes sociais, sensibilizando os colegas para essa causa que é tão importante. E como enfermeira, tem não é uma luta maior, mas isso me toca muito, porque a minha área, a gente sabe que muitos profissionais da área da saúde estão muito expostos, estão na linha de frente. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a redução das necessidades dessas pessoas que estão sendo atingidas pelo desemprego, pela falta de oportunidades de trabalho que estão surgindo nesse momento de isolamento. Não sei se eu me estendo mais, se eu espero mais um pouquinho para um próximo bloco dar seguimento, mas assim, como uma apresentação inicial, acho que é isso. Obrigado, Alessandra, pela contribuição. Com certeza, a UniOeste tem um papel fundamental na construção desse dia a dia dos comitês de resistência e também da resistência do conjunto dos professores da UniOeste, uma outra luta em defesa da universidade pública,
dos serviços públicos, fundamental a participação da Dunioeste nesse processo. Nós vamos, então, agora passar a palavra para a Kelly, né? A Kelly Jaqueline Jorge dos Santos, é vice-presidente do Cinti-Oeste. Ela é enfermeira e mestre em Biociências e Saúde. E é também do Comitê de Resistência e Solidariedade de Cascavel. Kelly, é contigo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite ao Afonso, que está mediando, a Verônica na interpretação de Libras, a Alessandra, presidente da Dunioeste, parceira enfermeira, junto nessas ações, ao Wagner, né, que está na assistência técnica, e todos os participantes que se disponibilizam a assistir essa live, que é a oportunidade que nós temos de falar sobre as ações do Comitê de Resistência e Solidariedade. Os comitês tiveram suas ações iniciadas no período que iniciou o isolamento social, um período tumultuado, mas a gente se organizou, se mostrou sensível a tudo que estava acontecendo de forma até rápida, né, frente a tudo que estava acontecendo, a gente se organizou, e rapidamente, a partir de uma primeira conversa iniciada dia 30 de abril, 30 de março, aliás, né, Alfonso, começou, então, a conversa com a Dunioeste, com demais professores, agentes universitários, Ciprovel, Sismovel, e foi se propagando, então, a nível regional, onde havia os campos, né, da Unioeste, essa ideia, né, de criação do Comitê de Resistência e Solidariedade, né. Em especial Cascavel, então, aqui na Unioeste, o Comitê de Resistência e Solidariedade de Cascavel, então, é formado pelo Cinti-Oeste, a Dunioeste, Diretório Central dos Estudantes, Sismovel, Ciprovel, APP, MST, professores e agentes universitários da Unioeste. E retomando, assim, um pouquinho antes de tudo isso, né, lembrando que a gente teve um apoio fundamental do DCE, alunos do DCE, e com a realização do trote solidário, e também da festa que teve de iniciação, de apresentação dos calouros, a Unistock, então foi arrecadado uma quantidade grande de alimentos, então partiu daí a primeira formação de cestas básicas. Enquanto isso, a gente foi conversando com todos para que houvesse, então, a captação de recursos com apoio da Fundep, e a abertura de uma conta na Fundep, para que fosse transferido, então, doações em dinheiro, e também foi feita uma conversa com mercados, né, para fazer um melhor orçamento no valor da cesta básica, e teve um mercado que se responsabilizou, então, por, além de fazer o melhor preço, ele se responsabilizou por fazer a entrega e fazer todo aquele cuidado com os alimentos para que fosse garantido a higienização, a entrega de forma adequada, né, preservando, então, a saúde das pessoas que fossem receber, né. Então, assim, grande força nós tivemos, então, inicial do DCE, e depois dos sindicatos, e depois de doações que veio da comunidade, veio dos professores, agentes universitários. Então, a gente está nessa ideia, né, de continuar essa ação, né, que traz um mínimo possível de conforto para aqueles que necessitam, porque a lista de pessoas que teriam o direito, né, de receber, que estão cadastradas no Cadastro Único, que a gente buscou informação nessa fonte, né, para criar a lista de pessoas que teriam direito. A lista é gigantesca, mas a gente tenta fazer aquilo que a gente consegue. Então, até agora, foram arrecadados aqui, né, por Cascavel, R$19.470,74, e foram utilizados 16.929, né, e 40 centavos, e 152 cestas básicas foram compradas e distribuídas com esse valor, né. O valor da nossa cesta básica é em torno de 110,84 centavos, e o mercado está acrescentando uma taxa de entrega a esse valor, né. Fora isso, também foram feitas demais ações, mas eu vou complementando ao longo da nossa live aqui para a gente dar continuidade. Então, tem toda essa organização, e
vamos que vamos, né? Cada um aí se esforçando, cada grupo se esforçando nos multicampos, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal, Cândido Rondon, Cascavel. E é assim, pessoal, vamos continuar. Muito obrigado, Kelly. Nós aguardamos o Nildemar, não chegou, né? Nildemar chegou? Não, né? Ele estava só no microfone e a gente estava esperando ele conseguir conectar o vídeo dele, né? E não conseguiu. Mas nós vamos dando sequência. Eu vou fazer aqui um pequeno resuminho da desigualdade social que nós vivemos no país hoje, né? E depois nós vamos dar sequência aí com a Alessandra e com o Kelly para enriquecer esse debate hoje dos 5 comitês de resistência e solidariedade. Os dados que a gente tem aqui da desigualdade social no Brasil ainda são de 2019, mas já mostram um quadro muito alarmante. O Brasil está em 7º lugar do mundo em desigualdade. Uma renda per capita geral de R$ 2.308. Esclarecendo que a renda per capita ela é genérica, como se fosse linear, né, para todos, incluindo os mais ricos, médios e mais pobres. Então, ela é apenas uma referência estatística, né? Mas a média real domiciliar, na verdade, é de R$ 1.400. R$ 1.400 se for fazer uma pesquisa, né? A pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua do IBGE, ela mostra esse dado como sendo a média real de R$ 1.406. O mais revoltante é que 1% da população brasileira recebe R$ 17.373 mensais. Repito, R$ 17.373 como sendo a renda per capita, né, desse 1%, que representa mais ou menos 2 milhões de brasileiros. Né? Esses 2 milhões de brasileiros, eles acabam tendo 50% de todo o patrimônio, toda a riqueza brasileira, 50% em suas mãos. Né? Ou seja, enquanto 50% da população brasileira sobrevive com R$ 434 mensais, né? Ou seja, 105 milhões de brasileiros recebem menos que R$ 15 por dia. Os 10% mais pobres do Brasil recebem R$ 112 por mês, ou seja, recebem R$ 3,73 por dia, o que representa 20 milhões e 95 mil brasileiros. A outra diferença a ser considerada nessa pesquisa do IBGE é que, em média, os brancos do Brasil recebem R$ 2.999, o per capita para os trabalhadores brancos. Para os negros, R$ 1.663. Para os homens, trabalhadores homens, R$ 2.555. As mulheres, R$ 1.985. Ou seja, os homens brancos ganham, em média, 28,7% a mais para fazer as mesmas coisas que as mulheres fazem, né? E as mulheres negras, então, em média, recebem 40%, em alguns casos, até 50% a menos que os homens brancos. Então, ou seja, a nossa luta de classes do Brasil, além da classe trabalhadora ser explorada, oprimida, tem ainda, né, essa divisão de gênero e de etnia, né, onde as discriminações são muito maiores do que do ponto de vista das desigualdades sociais por classe, né? Vai para além da exploração de classe, então, no sentido da opressão. Contrariamente, nós temos
uma avaliação do Instituto Oxfam Brasil, de 2018, que coloca que o Brasil hoje tem 43 dos bilionários do mundo. 43 bilionários, que são os bilionários do mundo, são brasileiros, né? E no mundo tem 2.043 bilionários, né? E no Brasil, os bilionários, como falei antes, têm 50% de todas as riquezas, né? Enquanto 50% da população mais pobre do Brasil tem, então, né, os outros 50%, ou, como já vimos, passa de 100 milhões, né? 105 milhões de brasileiros que recebem R$15 por dia. Essa que é a vergonha do ponto de vista da desigualdade social brasileira. Segundo a revista Forbes, os bilionários brasileiros, né, durante agora o período da pandemia do coronavírus, conseguiram aumentar suas fortunas em 17%. Olha só a nossa revolta, o tamanho da nossa revolta. Enquanto nós, comitês de solidariedade, para ajudar os mais vulneráveis, por desemprego, subemprego ou a fome generalizada, indígenas, quilombolas e trabalhadores pobres, os bilionários aumentam fortunas em 17% nesse mesmo período aí da pandemia do coronavírus. É isso que causa a nossa revolta no sentido da luta de classe no Brasil. Então, do ponto de vista do auxílio emergencial, então, todos nós acompanhamos o debate, o governo federal ofereceu R$200, né, para socorrer as famílias mais vulneráveis, e com pressão do movimento sindical, popular, dos trabalhadores em geral no Brasil, e os deputados no Congresso Nacional aprovaram R$600, então, como auxílio emergência para trabalhadores nesse período. E, segundo dados do IBGE, 43% da população brasileira recebeu, de uma maneira ou de outra, recebeu algum tipo de auxílio nesse período, né? E o que está em debate nesse momento, a pressão do movimento sindical, popular e dos trabalhadores em geral, é que esse auxílio se estenda para mais 2 meses, né? Pela proposta do governo federal, ele se encerra agora em agosto, e todos nós estamos aqui de testemunha que a pandemia está no seu pico no Brasil. Até mesmo em estados onde houve uma redução de casos, no caso da Amazônia, né? Nós presenciamos nos últimos dias um aumento, de novo, salvo engano, de 92%, né, da pandemia no estado da Amazônia, e principalmente porque lá teve o retorno das aulas presenciais, um elemento fundamental para a gente refletir sobre essa questão das aulas, as aulas presenciais, que aqui no Paraná nós também estamos sofrendo pressão, né, do ensino básico e também do ensino universitário, a pressão para o retorno de trabalho ou de aulas presenciais, né? No caso da Amazônia, está estatisticamente comprovado que o retorno às aulas presenciais, nesse momento, começa a matar mais jovens, mais adolescentes e jovens, e acaba transmitindo, voltando a transmitir o coronavírus com mais velocidade ou quase a mesma velocidade anterior. Então, nesse sentido, a nossa preocupação, né, diante dessa situação também das aulas presenciais. Nós temos acompanhado nos últimos dias o debate dos sindicatos, a APP, que também está nos nossos comitês, a APP fazendo enfrentamento, o Fórum de Entidades Sindicais, o FES, também fazendo o embate, né, embate junto ao governo, junto à Secretaria da Educação Estadual, né, para a gente não admitir o retorno às aulas presenciais. Da mesma forma, nosso papel nas prefeituras, nos municípios, para não deixar, né, as aulas voltarem.
Um exemplo de São Paulo, que eu vi hoje, inclusive, de uma escola municipal, né? Teve retorno das aulas presenciais e fizeram o teste em todas as crianças que vieram, né? E deu um índice muito alto de crianças infectadas pelo coronavírus, o que faz, inclusive, essa escola e a Prefeitura de São Paulo a repensar, né, essa questão da retomada das aulas presenciais. Então, a nossa tarefa aqui na nossa região é não permitir o retorno das aulas presenciais nem nos municípios, nem no estado, nem no ensino básico e também não no ensino universitário, enquanto não tiver o controle do coronavírus. Até aqui nós temos visto 4 ensaios de vacinas que estão chegando no Brasil, na terceira fase, né? Uma chinesa, uma russa, né? Uma norte-americana e outra inglesa, salvo engano. São 4 vacinas que estão na fase experimental aí da terceira fase, né? E o indicativo é que não tem como ter vacina para toda a população, né, neste ano. Pode ter para uma parte da população este ano. Os testes, nesse momento, estão sendo feitos em trabalhadores da saúde, né, em médicos, enfermeiros, aqueles voluntários que se dispõem a fazer uma experimentação dessa vacina que está sendo ainda fabricada. Então, temos toda a responsabilidade do mundo para a gente exigir das autoridades que as atividades não se normalizem, nem no comércio, nem na indústria, né, nem no ensino, para não permitir com que mais milhares e milhares de brasileiros morram vítimas da Covid-19, que hoje já são 208.900. Então, seria isso, uma intervenção, e aí direcionar uma pergunta para a Alessandra, nesse mesmo sentido, pensar um pouco o que nós, enquanto trabalhadores, entidades de classe, que nós conseguimos fazer do ponto de vista da aliança de classe para resistir às situações que se impõem, tanto do ponto de vista da crise do capital, quanto do ponto de vista dos nossos governos ou do próprio Estado, que está na contramão dos direitos, né? E que, na verdade, está num desmonte dos serviços públicos, saúde, educação, previdência, né? O que o seu sindicato, o que a DuniOeste, né, pensa ou trabalha nessa perspectiva, Alessandra? Bom, Afonso, acho que você tocou em vários pontos importantes aí para a gente pensar, deu um panorama aí muito bom do que nós estamos vivendo atualmente, tanto nível de Brasil como de mundo, né? E, como você disse, o papel do sindicato, ele é muito importante nesse momento, não só, né, em tempos de pandemia, mas eu penso que a unificação, né, a unidade na luta, ela é uma forma aí de resistência do que nós estamos passando e do que poderá vir a ocorrer, porque sabemos que isso é um projeto, né, de governo para desmontar não só o ensino público, mas também a saúde pública, né, no Brasil. Então, eu creio que as alianças, né, o estreitamento aí com os movimentos sociais, com outros sindicatos, não só da área, né, docente, né, não só de professores, mas, como você falou, a DuniOeste também compõe o FES, né, o Fórum das Entidades Sindicais, e que é um fórum que agrega outros trabalhadores de outras áreas, né, penitenciários, bancários, professores. Então, eu penso que fortalecer essa luta é estar junto, né, com essas outras entidades, com esses outros sindicatos, com os movimentos de estudantes, né. Aqui em Foz, o comitê ele foi composto, né, muitas entidades
estão compondo esse comitê aqui em Foz, como o MST, a UNA LGBT, a Casa de Malhu, a Fundação... como é que é o nome da fundação? Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Ai, me fugiu agora. Cadê Nosso a fundação? Lar. Nosso Lar, né? Exatamente, que fez a entrega das cestas básicas. Então, eu creio que o fortalecimento disso vem, né, dessas ações conjuntas, né, não só com sindicatos, mas outros movimentos. Temos os sindicatos das outras universidades estaduais do Paraná também. Temos discutido, né, formas de resistir aí ao desmonte do ensino público, apoiando também que não tenhamos a volta o retorno do ensino presencial nesse momento, porque isso é um risco. Acho que nós todos aqui defendemos, de fato, a saúde e a vida acima do lucro, né? Não só porque estamos aí representando os nossos sindicatos, mas porque também somos sensíveis e compreendemos a gravidade do que nós temos vivido, né, nesse momento de pandemia. Então, eu acho que é isso, que o fortalecimento ele pode vir dessa unificação, de pensarmos outras ações para além, né, das ações assistenciais de entrega de cesta básica, para que a gente resista junto, porque só trabalhando no coletivo mesmo é que a gente consegue se fortalecer, né, enquanto classe trabalhadora. Muito obrigado, Alessandra, pela contribuição. Estamos na aliança juntos aí, Cinti-Oeste, Aduni-Oeste, na luta do dia a dia, na defesa dos direitos dos trabalhadores da Universidade do Oeste do Paraná, né? Então, isso é muito bom, uma aliança muito rica, muito importante na defesa da universidade pública, que também muito atacada, assim como ciência e tecnologia estão sendo atacados pelo atual governo, né? Da mesma forma, as universidades públicas estão sendo atacadas dia a dia, numa perspectiva de privatização, né? Que já vem de longo prazo, mas que se intensifica no atual governo, né? A perspectiva privatista dos serviços públicos, em especial a universidade pública, onde professores e cientistas estão diuturnamente atacados, né? Por uma visão terraplanista desse atual governo. Então, nós vamos passar agora para a Kelly. A Kelly é enfermeira no dia a dia, ela veio ocupar uma vaga no sindicato, mas no dia a dia dela, ela trabalha no hospital universitário. E, com certeza, ajudando a salvar vidas, né, no dia a dia, e muitas vidas já foram salvas aí no hospital universitário de Cascavel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Kelly. Como é que é o dia a dia dos enfermeiros, dos médicos, né, no Hospital Universitário de Cascavel? Como é que vocês estão resistindo a todas essas dificuldades, né, da crise econômica, ao mesmo tempo dessa pandemia do coronavírus, né? Vocês, na profissão de vocês e dos trabalhadores da saúde. Pensando um pouco do que eu disse aqui, verdadeiro, eu queria que você opinasse dos recuperados do mundo, são 13.888.301 foram recuperados. Com certeza tem aí o trabalho dos trabalhadores da saúde, e no caso brasileiro, nós temos 2.699.000, né, e 80 recuperados, que estavam infectados, estavam com Covid-19 e conseguiram recuperar sua saúde. Então, parabéns aí aos trabalhadores da saúde, e eu queria ouvir sua opinião, Kelly. Exatamente, Alfonso, como você tem colocado, e a
bem sabe a Alessandra também, a enfermagem, junto com o restante dos trabalhadores da saúde, estão na linha de frente de enfrentamento do Covid-19 e se colocam, né, o seu corpo, o seu espírito, sua alma para fazer, então, o enfrentamento dessa situação. E nós, enquanto comitê, né, enquanto sindicato, para além das questões de resolução e amenização da fome, também o Sinti-Oeste e o comitê esteve à frente da proteção desses trabalhadores, e vendo, então, quais eram os recursos que eles teriam disponíveis, equipamentos de proteção individual, escalas de trabalho adequada, afastamento daqueles trabalhadores com mais de 60 anos ou com alguma necessidade, o portador de alguma necessidade. Então, o sindicato, o comitê esteve muito próximo desse grupo de trabalho ali no hospital universitário, fazendo, então, as inspeções, enviando ofícios e fazendo orientações de proteção para os trabalhadores, né? Então, esse papel foi fundamental do Sinti-Oeste e do comitê. Também foram realizadas ações judiciais, né, enviando mensagens ao comitê municipal que foi formado para fazer a averiguação do que seria feito, então, as medidas de proteção. Então, assim, essa ligação, o envio desses documentos foi fundamental para que acontecesse, né, a proteção dos trabalhadores. Ofícios também para o reitor. Então, assim, os trabalhadores da saúde estão, assim, de parabéns, né, eles têm feito um ótimo trabalho no hospital universitário. Muito antes de chegar o primeiro paciente com Covid-19 no hospital universitário, então foi instituída uma unidade de cuidado e foi toda estruturada. Então, foi o trabalho e organização dos trabalhadores, da equipe de enfermagem, equipe médica e todos os demais trabalhadores que se mobilizaram e constituíram, então, essa unidade. E quando o primeiro paciente chegou, já estava tudo pronto, né? Essa foi uma organização muito fundamental dos trabalhadores do hospital universitário e, assim, estão de parabéns, né? E outras ações também que eu quero comentar do comitê, que vão, né, além da questão da arrecadação de recursos e distribuição de cestas básicas, é também o papel do comitê, tanto junto aos trabalhadores do hospital universitário quanto os demais trabalhadores, de um formulário para levantamento das necessidades de equipamentos de proteção individual, um outro formulário para levantamento de necessidades psicológicas dos trabalhadores, foi colocado na rede, e aquele trabalhador que se sentiu com alguma dificuldade, tanto no fornecimento de EPIs, quanto de necessidade de alguma ajuda, algum recurso, então foi feito esse formulário e foi disponibilizado para que os funcionários preenchessem. Isso colaborou muito também. Na identificação, então, de funcionários em situação de vulnerabilidade, para aqueles que precisaram de cesta básica, então foram entregues as cestas básicas para eles, e aqueles com necessidades psicológicas foi, então, encaminhado para o serviço de psicologia. Então, assim, foi esse engajamento, né, esse atendimento psicológico que foi feito. Além disso, também, o comitê proporcionou auxílio a moradores de rua, e o grupo que auxiliou na arrecadação de recursos para atender esses moradores de rua foi justamente os funcionários do hospital universitário. Então, aquela lógica de trabalhadores que se organizam, que têm seus recursos escassos, se organizam de alguma forma, né, dentro do possível, e ajudando outras pessoas, né. Também teve auxílio para um outro grupo de trabalhadores no hospital universitário que relataram necessidade de alimentação, e também outros trabalhadores do hospital universitário conseguiram fornecer esse cuidado, esse auxílio por meio da cesta básica, né. Que nem eu disse antes, né, lá no início, então, eu falei, né, que o DCE teve uma participação fundamental, né, os alunos, os coordenadores,
do DCE, presidente do DCE e demais colaboradores fizeram também ações de apoio, tanto no início, bem no início, foi realizada a distribuição em conjunto com eles de alimentos, também a APP, né, participando também com doações de cestas básicas, mais a arrecadação dos demais sindicatos com depósitos na Fundep. Foi também fornecido uma carga de botijão de gás, pagamento de conta de água. Também teve um outro grupo que se mobilizou para a confecção de aventais descartáveis para os profissionais que estavam na linha de frente do enfrentamento do Covid-19. Outra sindicalizada também, funcionária da UniOeste, fez a doação de TNT para a confecção de aventais. Então, assim, foi uma série de ações que formaram esse corpo de auxílio para os trabalhadores, e é assim que funciona esse comitê, assim, para além da questão do fornecimento da cesta básica, outras ações, né, fundamentais. Também foram feitas carreatas, né, junto aos outros sindicatos, alertando e chamando a atenção da população para que ocorresse, então, o fechamento do comércio, sempre os sindicatos formalizando pedidos às entidades públicas responsáveis pelo município aqui de Cascavel para que seguisse o isolamento, para que não abrisse mão de ficarem, né, na verdade, existia uma força para que o comércio ficasse aberto, e a gente tentou, na medida do possível, intervir e ir avisando, né, sobre os riscos, colocando as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Ao máximo, a gente tentou fazer as intervenções para proteger, né, a população, até onde se fez possível, né. E é isso, assim, né, que eu tenho para falar. Não sei se o Alfonso lembra mais algum detalhe, mais alguma ação, Alfonso? Obrigado, Kelly, pela contribuição sua, né? Sempre importante no dia a dia. A Kelly coordena o Comitê de Cascavel, junto com outros companheiros, mas é ela que puxa mais a linha de frente lá. Parabéns, Kelly. Nós temos alguns complementos importantes dos outros comitês que não puderam estar nessa live, mas fizeram participação nas lives anteriores. O Comitê de Marechal, o Cândido Rondon, na mesma linha que a Kelly estava dizendo, da resistência para garantir o isolamento social, fazer com que a Prefeitura de Marechal tomasse as medidas. Nós conseguimos tomar uma medida, inclusive, de uma petição judicial, derrubamos um decreto da Prefeitura de Marechal para garantir com que o isolamento social fosse garantido. E como em todas as cidades, Marechal, a pressão dos comerciantes é muito forte, né, que querem vender e que querem sempre colocar o lucro à frente da vida, da saúde, né, sempre essa pressão, na verdade, é uma queda de braços entre vida, saúde e lucro, que não deveria ter essa queda de braços, mas existe, né. Presenciamos carreata em Toledo, dos comerciantes, vimos atos em Toledo também, um ato em defesa da abertura do comércio, quando estamos vivendo justamente o pico da pandemia, né, a pressão continua muito forte para a abertura total do comércio, né, para a vida normal das pessoas na cidade, quando o coronavírus não está controlado ainda, né? Tomara que a gente consiga controlar o quanto mais rápido possível, assim que as vacinas chegarem e a gente consiga viver uma vida um pouco mais tranquila. Além disso, em Marechal teve a distribuição, então, de 1.654 cestas, né? Dessas 1.654, teve 1.424 cestas do CAPA, que é do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Inclusive o Johnny participou da live anterior, foi muito importante essa contribuição, e essas cestas foram entregues para 14 aldeias indígenas, para 1.424 famílias indígenas de Terra Roxa e Guaíra, né, foi uma ação fundamental. As outras cestas foram distribuídas para trabalhadores pobres da cidade, desempregados, subempregados de Marechal, especialmente para trabalhadores estrangeiros e também para estudantes.
assim como em todos os comitês, né, os trabalhadores estrangeiros e estudantes, de uma maneira ou outra, estão sendo atendidos porque são dos mais vulneráveis das nossas cidades. Lembrando para quem está nos ouvindo, aqui nós estamos na região de agronegócios, tem muitas cooperativas de produção de alimentos. Então, tem a BRF, tem a Copagril, Copavel, Cevale, enfim, são empresas de produção de gêneros alimentícios, de carnes, e que tem muitos trabalhadores estrangeiros. E esses têm sempre contratos muito precários, e contratos normalmente de um salário mínimo, né? E o contrato termina, quando fecha um ano, terminou o contrato, e aí eles ficam a ver navios. É uma situação muito complicada para trabalhadores estrangeiros, a precarização do trabalho nessas indústrias na nossa região. Francisco Beltrão teve a entrega de 1.136 cestas básicas. Nesse caso, teve uma contribuição muito grande da agricultura familiar, do MST. Teve a entrega de em torno de 30 toneladas de alimentos, né? Muitos desses alimentos doados, outros comprados com o dinheiro que nós arrecadamos no Comitê de Resistência e Solidariedade, né? Enfim, conseguimos transformar dinheiro e alimentos doados em 1.136 cestas básicas para famílias vulneráveis de Capanema, Pato Branco, Beltrão, toda a região lá de Francisco Beltrão. De Cascavel, a Kelly já disse, nós conseguimos entregar 219 cestas básicas, teve aí a contribuição importante do DCE, como já lembrado pela Kelly, de 25 cestas básicas. Em Toledo, nós conseguimos entregar 157 cestas básicas. Também teve uma contribuição importante de um Tecorrá quilombola, o Tecorrá quilombola de Toledo, que também doou 700 quilos de arroz e feijão para entregar para aldeias indígenas, para outras famílias vulneráveis de Santa Helena, indígenas de Santa Helena e de Diamante do Oeste, né? E tivemos aqui, do Comitê de Foz do Iguaçu, 76 cestas básicas entregues, e também com 76 Vale Gás. Lá, a opção do comitê de lá foi a entrega de Vale Gás, né, e cestas básicas, e teve também a contribuição muito grande aí do MST, em São Miguel do Iguaçu, também entregaram cestas básicas para uma aldeia indígena, a aldeia Ocuí de São Miguel do Iguaçu. Então, também a solidariedade entre os que pouco têm, os que nada têm, como nós falamos no começo, também no Comitê de Foz do Iguaçu. Então, a síntese total, então, dessas contribuições que Kelly e Alessandra trouxeram, e os outros comitês trouxeram, depois de 138 dias de trabalho, do dia 30 de março para 18 de agosto, né? São 138 dias de solidariedade de classe, nós conseguimos entregar 3.195 cestas básicas e arrecadamos o valor de R$ 371.680 para transformar em cestas básicas, Vale Gás, máscaras, álcool em gel, proteção, enfim, defesa da saúde das pessoas do campo e da cidade. Eu queria fazer uma última provocação aqui para a Alessandra e para a Kelly, sobre essa questão da relação que existe entre ricos e pobres, entre os que tudo têm e os que pouco ou quase ou nada têm, né? Aqui, principalmente, de novo, pensando nessa questão dos bilionários, né, que tem a sonegação de impostos, né, nesse contexto de sonegação de impostos, e, ao mesmo tempo, da concentração de riquezas. Aí eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, que envolve também a dívida pública, né, a dívida pública brasileira, que, na verdade, os governantes de muito tempo, e o atual governo também faz isso, repassa em torno de 40% do PIB nacional por pagamento de juros e amortizações da dívida pública, né? Então, o nosso PIB,
que é de 7,8 trilhões, né? Esse PIB, em 40% anual, ele é repassado para amortizações de dívidas, né? De dívidas públicas junto ao sistema financeiro internacional, né? Os rentistas internacionais. E, ao mesmo tempo, nós temos sempre o discurso, né, de que a previdência social ela é deficitária e por isso que ela foi reformada, né? Os trabalhadores da nossa região, os trabalhadores públicos que somos nós, né? Nós passamos a ter uma alíquota de 11% para 14%, passamos a pagar essa alíquota de 14%, né, em cima dos nossos salários, e nós estamos sofrendo ataques dia a dia, ataques dos governos, das equipes de governo. Somos tratados muitas vezes ou como vagabundos, né, ou somos tratados com outros adjetivos, né, parasitas e tal, e enquanto somos nós, os trabalhadores públicos do Estado, que garantimos a saúde, né, das pessoas que no dia a dia estão nos hospitais, nas UPAs, nas UBSs, e, além disso, somos nós que cuidamos na educação dos filhos de todas as classes sociais, nós garantimos a educação para todos os filhos de todas as classes sociais, além da manutenção, da limpeza, né? Os trabalhadores públicos do Estado não têm o direito de não trabalhar, mesmo agora. Muita gente acha que nós não estamos trabalhando. Nós trabalhamos em média 12, 14 horas, nós estamos no teletrabalho, trabalho remoto. Eu não conheço um colega meu que não esteja no teletrabalho, né? E eu tenho certeza que vocês também não conhecem. Ou a gente está na pesquisa, está na extensão, está orientando trabalhos, né? Ou que está na aula remota, a gente não para. Então, eu queria que vocês duas falassem um pouco sobre isso, né? Ao mesmo tempo que você tem privilégios de bilionários que podem sonegar impostos, o dinheiro vai pelo ralo, né? E a desoneração que se tem de bilhões e bilhões de desoneração das grandes empresas, né? E, inclusive, há poucos dias atrás, a greve da Renault, trabalhadores da Renault, que tem desoneração de impostos por parte do governo, e, ao mesmo tempo, as empresas se dão o luxo de fazer a demissão em massa de trabalhadores. Ainda bem que os trabalhadores em greve conseguiram reverter a situação, né? Mas nós temos situações semelhantes na Useminas, em Ipatinga, né, em Cubatão, São Paulo, em várias regiões do país, demissões em massa, e o governo fazer a desoneração de impostos, retirando totalmente impostos, e os trabalhadores sendo demitidos em massa, né, numa situação como que sempre foi, em crises econômicas, crise do capital, quem paga a conta são os trabalhadores, enquanto os bilionários continuam enriquecendo, como vimos no ponto anterior, os grandes bilionários enriquecendo 17% nesse período da pandemia. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Essa desigualdade social, o que é possível fazer para a gente enfrentar essa situação de desigualdade social no Brasil? Alessandra. Então, a sua fala me lembrou que recentemente o presidente do Sindicato dos Metroviários foi criticado, né, lá em rede nacional, sobre a greve dos metroviários, e sendo questionado se era justo essa paralisação em plena pandemia. E ele, né, dá uma resposta brilhante, né? Justamente é justo, né, em plena pandemia, a gente ter o enriquecimento aí desse pessoal aí, né? Então, isso já mostra aí que a desigualdade, ela é mesmo abismal. A mídia, muitas vezes, ela coloca os sindicatos em situação de que não estamos trabalhando ou que estamos reivindicando coisas absurdas. Aqui no Paraná, a gente sabe
né, as universidades, os reitores estão seguindo o decreto que congela, paralisou, né, as progressões e promoções com a justificativa de que não tem orçamento, não tem dinheiro, e a gente já, acompanhando as reuniões do Fórum Sindical, já sabemos que, pela análise jurídica, isso não procede. A sociedade, muitas vezes, tem uma ideia de que nós, que estamos na universidade, somos privilegiados e que não estamos trabalhando, como você colocou, né, Afonso? Mas eu corroboro aí, eu sou parceira do seu pensamento de que todos nós, se não estamos trabalhando mais, estamos trabalhando sim, né? Em plena pandemia, não paramos, na verdade, né? Sobretudo na nossa área, né, Kelly? Acho que a gente, nós, trabalhadores da saúde, né, e principalmente aqueles que estão na linha de frente mesmo, né, nos hospitais, nas unidades básicas, esse trabalho não parou. Aqui em Foz, a gente tem tocado o projeto de extensão de combate ao Covid, que também está funcionando em Cascavel, em Toledo, Pato Branco, Francisco Beltrão, com outras coordenações, né, cada um em um desses campos. Então, nós estamos aí na coordenação aqui em Foz, um grupo grande de bolsistas, de alunos, é um projeto de extensão que está funcionando desde o dia 1º de abril. Temos muitos estudantes, houve, ao mesmo tempo que os profissionais da saúde, eles ficaram muito mais expostos nesse tempo de pandemia, houve a abertura de processos seletivos aqui, temporários, mas a gente tem, inclusive, antes de ter a abertura de processo seletivo, a gente já tinha alunos voluntários trabalhando, se dedicando ao combate ao coronavírus, e eu creio que essa situação da desigualdade social, ela é nosso maior desafio, né? Nós, enquanto instituição formadora, nosso desafio e acho que a nossa bandeira é a educação mesmo, né? É levar essas informações, não só para as pessoas que estão próximos da gente, mas também aos nossos alunos, aos nossos estudantes. Acho que o DCE tem um papel importante nisso, mas nós, enquanto sindicatos, também está esclarecendo isso, inclusive com os nossos próprios colegas, né? As ações que a gente realiza, a importância de ser filiado ao sindicato e de fortalecer essa luta, que não é só de quem está na diretoria ou está à frente dessas discussões, mas representando toda uma classe trabalhadora. Então, sensibilizar os nossos colegas, informar sobre a importância dos nossos sindicatos e continuar. Eu penso que, assim, o papel do comitê, eu acho que nós demos esse start durante a pandemia, mas o que a gente já vivia situações delicadas de pauperização, desemprego antes, né, da pandemia. Eu creio que isso deva continuar, né, para que a gente possa continuar fazendo o mínimo para ajudar essas pessoas, né. Não vai ser só ação do comitê, de jeito nenhum, né, longe disso, que vai resolver um problema estrutural que a gente tem no Brasil, de desigualdade, de preconceito, de racismo, LGBTfobia, mas eu acho que o trabalho que a gente tem desenvolvido, ele é muito importante e ele deve ser continuado, né? Creio que a gente não possa parar por aqui, continuar na luta com outros movimentos, outros sindicatos, outras parcerias, para que a gente possa fortalecer, esclarecer e informar, que eu acho que isso também é papel do sindicato, fazer a resistência nesse sentido.
e continuar essa luta juntos, né? Eu creio que a gente ainda vai ter muito o que enfrentar daqui para frente nesse governo, desgoverno, né? Genocida e decadente, e lamentável. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Alessandra, pela contribuição. Muito boa a sua resposta, né? É uma reflexão coletiva e ação coletiva andando juntos, para e passo, né? Muito bom. Kelly, sua opinião sobre a questão das desigualdades sociais. Como é que nós vamos enfrentar esse próximo período? Bem como falou a Alessandra, e você já explanou também, né, Alfonso, é a organização política que é capaz de criar consciência, né, de classe, a consciência política, para que a gente se organize de forma que aconteçam as mobilizações, sejam elas presenciais ou pela formalização por meio de documentação, alertando, então, sobre tudo o que está acontecendo, sobre os direitos dos trabalhadores, os direitos da população, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação. Esse é o papel fundamental, tanto na formação enquanto sindicato, ou enquanto comitê, ou então enquanto profissional da saúde, né, Alessandra, essa é a nossa função social. Tem aquele ditado que diz que nós somos a mão do Estado, né? Mas nós somos a mão, os braços, o nosso pensamento, o nosso físico, o nosso espiritual. A gente é entregue àquela ação que a gente se propõe a fazer. Então, assim, é o nosso corpo que está lá, é o nosso espírito que está lá na linha de frente, fazendo o cuidado ao paciente, isso no campo da saúde, né, por meio dos profissionais de saúde, mas também na educação, na parte de formação, educação. Então, assim, o caminho é a consciência, a criação da consciência. E os caminhos administrativos, econômicos, seria as taxações de fortunas, né, como sempre é dito, né, que seriam uma forma de fazer a transferência dos recursos, né, através da arrecadação dos impostos para os serviços de saúde, serviços públicos de saúde, tanto na educação, segurança, saúde, e também lembrando, assim, como que está o nosso sistema de saúde, né? Quem é que vai resolver a crise da saúde? São os trabalhadores da saúde, são os trabalhadores que estão lá na linha de frente. Então, assim, esse serviço ele tem que ser valorizado. Nós temos o privilégio nesse país de ter um sistema único de saúde, que é gratuito. Se não fosse esse sistema, como que estaria esses números da pandemia hoje, que já ultrapassaram 200 mil mortos, sendo que nós temos um sistema de saúde público, como que estaria sem ele? Então, assim, que as pessoas criem a consciência de valorização desse serviço. É o SUS que está atendendo a maioria das pessoas com Covid, com contaminação do Covid. É ele que tem o maior número de respiradores, é ele que tem o maior número de equipamentos e materiais com qualidade. Então, assim, a importância desse serviço, né, enquanto função social de tratamento das pessoas, no geral, da saúde. Também tem a Anvisa, que tem um papel fundamental. Então, assim, tanto nós, enquanto trabalhadores, estamos aqui atuando e os serviços públicos estão salvando as pessoas. É muito importante lembrar disso, né? A tragédia se faz presente com esse sistema, imagina sem ele, como que estaríamos? Então, por isso que é importante a taxação de fortunas e direcionamento dos recursos para atender o SUS, atender outros serviços, educação, segurança, né? E lembrando também nesse papel fundamental da universidade, né, que nem vocês descreveram, assim, a universidade ela não está parada. Os projetos de extensão continuam, muitos projetos foram criados e estão funcionando para o combate, né, da Covid-19,
Então, tudo isso é recurso público, que precisa chegar recursos, só não é feito mais porque os recursos não chegam, mas assim que chegarem os recursos, né, a tendência sempre é que esse serviço tenha mais qualidade, né, do que já tem. E então, assim, só se faz atendimento de qualidade, saúde, educação e segurança com formação política. Muitas pessoas não entendem essa ligação da importância da formação política, da consciência de classe, para que a gente consiga enfrentar tudo isso que está acontecendo, né, dessa grande crise social, na saúde, econômica. Então, assim, a formação política, a educação tem esse papel, e a universidade, a UniOeste, ela está trabalhando, e muitos projetos estão acontecendo. O hospital universitário é da Universidade da UniOeste, então, assim, ele nunca parou, né, 24 horas, né, por tantos anos, um hospital daquela grandeza, né, atendendo com qualidade todas as pessoas que se conseguem, né, aqui da região, macro-região. Então, assim, é fundamental. Tudo isso, todo esse papel, né, nosso, enquanto sindicato, enquanto formadores de opinião também. É isso, Afonso. Muito obrigado, Kelly. Principalmente na nossa área. A sua caracterização que você faz do dia a dia no Hospital Universitário e da UniOeste, do nosso trabalho, é uma contribuição muito rica que só vem a fazer a gente pensar mais no nosso papel nos espaços públicos, né? E a importância do SUS, tudo isso é fundamental que você resgatou aí. Não fosse o SUS, a gente estaria numa encalacrada muito pior, com certeza, né? E principalmente os pobres que não têm como pagar um convênio médico, né? Sim, então, sim. Isso é muito, muito rico a gente refletir sobre essa importância. E eu queria resgatar uma fala da Alessandra sobre por que a ideia de um presidente pode ser chamado de genocida, né? Eu acho que essa reflexão a gente precisa fazer, e fazer mais gente pensar, porque, na verdade, desde o começo, o presidente tem feito falas no sentido de ignorar o coronavírus como sendo um grande inimigo da saúde e da vida das pessoas. Então, inicialmente era uma gripezinha, depois, e daí? Morreram tantos mil, e daí? Né? Eu não sou Messias, eu não posso salvar ninguém, e tal, todos nós vamos ter que morrer mesmo, um dia todo mundo morre, né? Ou fazendo desfeita, ou, no mínimo, desdém diante das famílias em luto, em sofrimento, né? Com tanta gente morrendo, e só por si, por ser presidente da República, em dizer isso, em não valorizar ou não respeitar o que uma doença representa para uma população toda, né? Só isso já seria o suficiente para dizer, olha, isso é uma política genocida. Mas, para além disso, o presidente vai em atividades públicas, ele vai na frente do palácio, ele vai em outros lugares, cumprimenta as pessoas, dá beijo em pessoas, né? Cumprimenta as pessoas, e isso é uma política genocida, né? Então, para além disso, não tem ministro da Saúde, já faz alguns meses que nós estamos sem ministro da Saúde, né? A subnotificação do país chega a ser vergonhosa, é de 7% a 12% de subnotificação. Se a gente ouvir representantes da Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, a avaliação é que chega a 12% de subnotificação de infectados do coronavírus no Brasil, né? Pela USP, a avaliação é de 10%, né? Fiocruz e USP, cientistas avaliam, infectologistas avaliam que chega entre 7% e 10% de subnotificação, né? 7 a 10 vezes maior, 7 a 10 vezes maior do que é, de fato, anunciado pela mídia, pela imprensa, pelo governo. Então, isso é uma situação muito complicada, não há uma política de fato, de testar as pessoas, fazer o teste em massa e garantir o isolamento social. Essas políticas são genocidas, elas não são de bom tom, no sentido da defesa da vida, né, e da saúde das pessoas. Se a gente comparar aqui dados entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, e com o resto do mundo, chega a ser assustador
do que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 16.591 infectados para cada 1 milhão de pessoas. Vou repetir o número. 16.591 para cada 1 milhão de infectados, e cada 1 milhão de pessoas no país. No Brasil, são 15.897. 15.897 brasileiros infectados em cada 1 milhão de pessoas. No mundo, no restante do mundo, é 2.807. 2.807 para cada 1 milhão de pessoas no mundo. Ou seja, esses dois países, os governantes desses dois países, não podemos ter dúvida, são governos de política genocida. São políticas genocidas. Eu lembro do início da pandemia, o Trump dizia que os governos ou as pessoas injetassem ou usassem detergente para combater o coronavírus, né? Foi espalhado e centenas de norte-americanos fizeram um experimento e acabaram se intoxicando com detergentes pela propaganda do Trump que o detergente poderia matar o coronavírus, né? E aqui no Brasil, agora a última do governo, fazendo a campanha, fazendo a política em defesa da cloroquina e da hidroxicloroquina, fazendo a propaganda aberta e dizendo que foi cloroquina que salvou a vida dele. Ele pegou o Covid, né? Ele acabou sendo infectado pelo coronavírus e pegou o Covid e se salvou com cloroquina, né? E, além disso, faz uma distribuição de toneladas e toneladas de cloroquina para aldeias indígenas, né? Lá para os Yanomamis, indígenas Yanomamis, com 2 aviões, com apoio do Exército, né? Ministério da Defesa, levaram lá toneladas e toneladas de cloroquina para as aldeias indígenas. Agora os indígenas, os caciques, as lideranças indígenas estão devolvendo a cloroquina para o governo, porque não querem tomar, porque estão com receio, estão com medo dos efeitos colaterais, né? Efeitos cardíacos e outros problemas que a cloroquina provoca. Isso é comprovado cientificamente. Ou não tem, em outras palavras, nenhuma comprovação científica que cloroquina vai resolver os problemas de Covid no Brasil e no mundo, né? Então, queria fazer aqui esse pequeno resgate para dizer, são políticas genocidas, sim, e na nossa avaliação, os dois governos, os dois presidentes, Brasil e Estados Unidos, deveriam ser julgados, avaliados, julgados pelo Tribunal de Haia e condenados por crime contra a humanidade. Esses dois presidentes estão cometendo crimes contra a humanidade e deveriam ser julgados e condenados pelo Tribunal de Haia, Tribunal Internacional, né, de Crime contra a Humanidade. Então, queria deixar essa nossa opinião sobre isso, e nós estamos indo para os finalmente. Aqui nós passamos 1 minuto do nosso tempo combinado. Agradecer aqui a presença da Alessandra, pela Adunioeste, a presença da Kelly, pelo Centro-Oeste, né? Agradecer a Verônica, né, Verônica? Obrigado. Obrigado, Verônica. Muito bom, né? Você facilitar a vida de quem não consegue falar nossa língua, não consegue nos ouvir, nos entender, né? Muito bom. E agradecer aqui o Wagner pelo apoio técnico muito fundamental, importante, né? Nessa noite do debate sobre construindo resistência e solidariedade. E agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite de debate, nessa 5ª etapa do primeiro ciclo de debates sobre resistência e solidariedade no oeste e sudoeste do Paraná, e nós vamos pensando, construindo aí logo em seguida o segundo ciclo de debates, que tem muitas entidades, dessas 40 entidades dos 5 comitês, que gostariam de participar dos debates, e a gente vai construir um segundo ciclo. Tá bom? Muito obrigado a todos e a todas, e uma ótima semana e uma ótima resistência contra a Covid e contra a crise do capital. Obrigado. Obrigada, Afonso, Kelly, Verônica. Um abraço e boa noite para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada, tá, a todos os colaboradores, Verônica, Alessandra, Alfonso, Wagner, todos os participantes que ouviram essa live. Lembrar que trata-se de a organização dos comitês trata-se de uma organização muito séria, muito responsável, que se mobiliza a favor da vida.
para aqueles que quiserem doar, né? Foi disponibilizado o número da conta. Então, assim, tudo muito certinho, organizado, e, assim, as doações estão chegando, né, para aqueles que precisam, e, assim, aqueles que sentirem, né, de doar, se informem, então, nos locais, né, dos comitês locais, e façam suas doações. Pessoal, muito obrigada, então, boa noite para todos, tá? Obrigada mesmo. Obrigado.